Bom dia a todos, estou aqui de novo para falar sobre anistia. O texto que a oposição, abre um parênteses aqui porque eu preciso esclarecer o que é oposição. Oposição é um grupo que faz oposição. Entenda, na gestão do Brasil existe situação, que são aqueles que operam dentro das leis estabelecidas, aqueles que fazem gestão dos recursos e gerenciam o país conforme ditam as leis, porque ninguém governa sem que haja uma lei específica dizendo o que tem que ser feito. Tudo que o governo faz, para que ele faça, precisa a priori existir uma lei. Por isso que a aprovação de leis no Congresso é necessária. Por isso que o governo precisa do Congresso Nacional, de uma base governista que faça parte da situação, que participe do governo para ajudar o governo naqueles projetos que o governo vai apresentar. Porque tudo que deve e vai ser feito, será feito a partir de projetos aprovados. Por isso, uma base. Lula já fez milagres, convenhamos. E não estou aqui defendendo, puxando o saco do Lula, não. Você acredita? E não é para você ficar triste comigo, você que é petista, é para você ter esperança. Você que é esquerdista, para você ter esperança. Tenha esperança. Eu votei no Lula uma única vez, porque eu votava o mais próximo da esquerda que eu votei, antes de votar no Lula e no Haddad, obviamente que eu votei no Haddad em 2017, 18, mas o voto mais próximo era o voto que eu dava para o Ciro, que desonrou profundamente, eu entendo isso hoje, desonrou profundamente o voto que eu dei a ele. Tantas vezes, porque eu entendia que Ciro era uma pessoa preparada e inteligente. Mas os ataques que ele fez ao governo durante a atual gestão mostram que o rancor, e eu não gosto de gente rancorosa, o rancor falou mais alto que a inteligência dele. Eu achei isso lamentável, ele tinha que estar junto com a gente, somando forças, porque nós temos um inimigo real. Um inimigo terrível. Veja só aqui, a situação tem que governar, e para governar tem que ter uma base que aprove os projetos. Para ter maioria para aprovação de projetos. Então, o Lula, para ter maioria, uma vez que nós temos 130 e poucos, que eu nunca lembro o número exato, de deputados da esquerda, ou seja, a gente tem uma minoria da esquerda, com esta minoria não se consegue governar. Você entende que tem que ter 50% mais um para aprovar um projeto, para conseguir dar andamento, para poder aprovar uma medida provisória, que tem validade de 90 dias. 90 dias. Também estou na dúvida, mas é isso mesmo. E pode ser prorrogada por mais 90. Para aprovar, até mesmo as medidas provisórias, elas têm que ter uma sustentação. A medida provisória, ela só pode ser emitida, o governo só pode assinar uma medida provisória por um período provisório, tendo uma justificativa que justifica a medida provisória. Entende? E essa medida provisória vai para o Congresso. Então, são urgências justificadas que precisam de uma medida provisória para que aquilo aconteça imediatamente, e isso depois vai ser aprovado ou não pelo Congresso. E tem o STF ainda olhando para ver se o decreto, para ver se a medida provisória, para ver se a lei aprovada condiz com o que dita a Constituição. Tudo acontece dentro da lei. Entenda que você só faz, só deve fazer, só pode fazer o que a lei não proíbe. Tudo aquilo que a lei proíbe, que é ilegal, está previsto como algo que não pode ser feito, e caso você venha a fazer aquilo que não pode ser feito, você vai sofrer as sanções previstas na lei. A lei que proíbe impõe sanções, e ela é coercitiva. E o Estado, que executa a lei, tem o monopólio da violência. O Estado pode e é autorizado a usar violência, quando necessário for, quando entender-se que necessário é. Então, você faz tudo o que a lei não proíbe. O Estado só faz o que a lei diz que ele pode fazer. Por isso que tudo tem que ser aprovado no Congresso. Entenda, eu estou falando tudo isso porque o governo, para governar, ele precisa de base. E o Lula governou durante os primeiros mandatos tendo uma base que era constituída pelo PP, partido que na época mais roubou, e pelo PL, que também aproveitou ali a surdina para meter a mão. Tanto que o Valdemar da Costa Neto é um ex-ladrão e ex-presidiário. E esse, de fato, foi preso com provas. Esse pessoal que fazia parte da base do governo PT virou extrema-direita. Entenda que, se você apoia um governo que tem um olhar social e um viés mais
pelo povo. Se você serve a este governo e você vai para o outro extremo, você faz isso por quê? Por questões ideológicas? Não são. O Sóstenes não saiu do PT para ir pro PL porque ele de repente acordou. Olha, a honestidade está do lado de cá. Não. As pessoas não mudam dessa forma, a forma de ver o mundo. A visão de mundo não é assim que muda. É porque lá tá dando mais, né? Lá tá dando mais, né? Porque ele representa igrejas. Ele é pau-mandado do Malafaia. E sendo pau-mandado do Malafaia, tá a serviço do Malafaia. O Malafaia ganhou muita grana com suas igrejas, assim como as igrejas neopentecostais e outras que se aproveitaram daquele momento político favorável de desenvolvimento e crescimento de acesso. Eu lembro do tempo em que comprar um videocassete era uma conquista. Acesso a micro-ondas era coisa de rico. Então, de repente, com o governo Lula, todo mundo pôde comprar o micro-ondas, videocassete, veio DVD em seguida, TV que foi aumentando de tamanho, e as pessoas foram consumindo. E as igrejas aproveitaram aquele momento para atribuir aquele crescimento à contribuição do fiel. E a pessoa que não tinha nada, diante daquele momento econômico, atribuía as suas conquistas de bens, de coisas, à suposta contribuição naquele ambiente, naquela igreja, com aqueles pastores aproveitando o momento econômico favorável para puxar para si a responsabilidade de dizer, sou eu, homem de Deus, que declaro bênção sobre a sua vida. Só que houve um momento que estagnou. A economia não cresceu mais. Porque capitalismo é assim, gente. Tem uma hora que enche de lixo. Onde você vai enfiar tanto carro que está sendo produzido? Você tem que dar um jeito de que os carros quebrem, que desgastam, que venham a se desgastar precocemente, para que a pessoa possa jogar fora aquela merda e comprar outra merda. Aí, quando encheu de merda, e ninguém mais queria comprar nada, porque estava todo mundo cheio de coisa. E agora o que a gente vai fazer? Porque as pessoas estão contribuindo, mas não estão mais prosperando. Agora a culpa é do Lula. A culpa é da esquerda. A culpa é da esquerda maligna, inimiga de Deus, que está no poder. É a mesma que estava no poder atrás, tá? Que nem a esquerda foi. Foi um governo de coalizão. Nunca houve um governo de esquerda. Entendeu? Sempre houve governo de coalizão. Lula tinha como vice José de Alencar do PL. Um riquíssimo empresário. Os interesses da elite foram atendidos também. Agora voltamos aqui. O governo, para governar, precisa de aprovação, precisa de base. E esta base a gente conhece como situação, porque a base governa com o governo. Tudo que o governo quer fazer, vai para o Congresso vai analisar aquela proposta e a partir da análise, por isso que você tem que ter deputado com a mínima capacidade de interpretação, de análise, de compreensão, de conjuntura, de causa e efeito, de cenários prováveis, que compreenda a vida de forma mais ampla. Por mais bem intencionado que ele seja, ele não vai conseguir ter discernimento para ver que aquilo é bom ou não. E a gente parte do princípio que o governo governa pelo povo, uma vez que todo o poder emana do povo. É o representante do povo que governa com a ajuda daqueles que foram eleitos pelo povo. Logo, todos aqueles que foram eleitos pelo povo devem fiscalizar o governo, independente de se for situação ou oposição, para defender os interesses daqueles que os elegeram. O que acontece? O governo quer governar, mas o Congresso diz, olha, a gente apoia, mas... e o nosso? Isso é lamentável. Não basta também ter capacidade para interpretar, para compreender, capacidade de análise de uma conjuntura, visão sistêmica. É preciso que o seu candidato seja uma pessoa honesta, comprometida com você. Você tem certeza que o seu deputado é comprometido com você, com seus interesses? Situação e oposição. Eu falava da oposição que quer anistia total a Bolsonaro. Veja só, quem quer anistia total, ampla e restrita a Bolsonaro não é oposição. A gente precisa corrigir isso. Porque oposição são aqueles que discordam de algumas medidas do governo porque entendem, a partir de um olhar que defende determinado grupo da nossa sociedade, que aquela medida não é bom para aquele determinado grupo, que nem é a maioria. Por exemplo, os super ricos são uma minoria, mas eles têm controle sobre a maioria dos deputados. E eles não votam. Quem elege essa maioria, que só defende os ricos, são os pobres, que são maioria. Então, a maioria do Congresso, que é eleita pela maioria da população, que é pobre, governa para a minoria que é rica.
porque são vendidos. Por isso que taxação dos super ricos, que seria uma forma de arrecadação, que aliviaria a carga tributária em cima dos pobres, não passa no Congresso. E quem não deixa isso passar é a direita. A partir de um cálculo muito simples, 2 mais 2, eu sei que quem está defendendo a elite, que é uma minoria, para sobrecarregar o pobre, é a direita. E por isso que eu estou do lado da esquerda. E não é para questão ideológica. Ah, porque a esquerda é isso, a esquerda... Não, gente, é matemática. Quem que defende a população? É a direita. Nós estamos vendo que não. Mas tudo bem. Tudo passa, tudo passará. O que acontece? A oposição vota contra quando não é conveniente àqueles aos quais esta oposição representa. Então ela vai dizer assim, não, peraí. Taxar as grandes fortunas vai aliviar a carga tributária do pobre. Se a gente arrecadar mais, tirando mais dos ricos, os pobres vão pagar menos. Mas não é do interesse dos ricos, então a gente vai fazer oposição ao governo. Tudo bem, é um direito legítimo. Toda a sociedade tem que ser representada mesmo. Dentro da lei, essa defesa dos ricos é um direito que o deputado tem. O povo é que tem que saber em quem vota. Porque aqueles que representam os ricos vão defender os ricos com o seu voto. Então você tem que saber. E eles vão fazer isso legitimamente porque foram eleitos. Por que eu falo que o bolsonarismo não é oposição? Porque a oposição é isso. Não briga com a esquerda, não quer matar a esquerda, não quer aniquilar a esquerda, não chama a esquerda de inimigo. Ela apenas diz, não, isso vai contra os interesses de quem eu represento. Vamos almoçar depois. Isso. É preto no branco. É assim, não apoio isso aqui, com todo o respeito. Eu sei que você está representando o povo, mas eu sou contra o povo, então entendo que é o teu papel. O meu papel é defender a elite. Pronto, simples assim. E somos amigos lá pra fora. Claro que eu tendo essa visão, eu agora me colocando no papel do deputado de direito, tá? Eu, nessas condições de defender, em defendendo a elite contra o povo, porque é assim, gente. Se você alivia a carga tributária, é um exemplo a tributação. Se você alivia a carga tributária em cima do rico, você aumenta a tributação em cima do pobre. É uma balança, entende? Para aliviar o peso do pobre que gera riqueza, que sustenta o Estado, você tem que colocar mais... Aqui é a esquerda, né? Tá na tua direita, mas é a esquerda. A esquerda. Para você aliviar a carga do povo, você tem que colocar mais peso sobre os ricos. E os deputados que defendem os ricos, que foram eleitos por você, pobre, vão dizer assim, não, eu nesse ponto discordo. E aí o governo só consegue passar aquilo que é bom para você quando convence estes aqui que não estão preocupados com você de que aquilo é bom para todos. E aí o governo governa. Só que a extrema-direita fascista, ela não acredita em negociação, ela não acredita em democracia, ela não acredita em Estado democrático de direito, ela não acredita em soluções a partir do diálogo, ela não acredita em instituições, ela é autoritária, ela é impositiva, ela é golpista, ela é fascista, ela é preconceituosa, ela se veste de uma capa de conservador, mas ela não é conservadora, ela é amoral. Não tem valor, tem princípio. Não se rege pela empatia. E está cheio de deputado que emanou do povo, que veio do povo, que veio de baixo, que serve a isso. Por isso que eles pensam o tempo inteiro numa forma de destruir o Estado para autoritariamente se colocarem. Para que um autoritário dê um golpe de Estado, é preciso gerar a condição para que isso aconteça com o mínimo efeito colateral. E para que isso aconteça dessa forma, tem que engajar a população. Para engajar a população, tem que produzir miséria e desgraça a ponto das pessoas dizerem, isso para mim não serve, eu não quero saber das suas leis, do regimento, da forma como as coisas acontecem, não acredito nisso, eu acredito naquilo. E o discurso raso, das soluções rasas, ganha espaço. E é isso que nós combatemos. É contra isso que nós lutamos. Essa oposição, que não é oposição, porque a oposição vota a favor, vota contra, quando o projeto não os beneficia. Simples. O bolsonarista vota contra sempre, porque ele quer produzir caos, a viabilizar o retorno do autoritarismo. Eles tentaram um golpe.
e estão sendo julgados por uma tentativa de golpe, que não aconteceu porque não houve adesão das Forças Armadas. Mas Bolsonaro tinha o plano, formou uma quadrilha, porque quando você tem um plano que vai contra as leis, um plano de se cometer uma ilegalidade, um golpe de Estado, atentar contra a democracia e contra as instituições do Estado Democrático de Direito, quando você planeja isso e você se organiza em torno desse propósito, você formou um grupo com um propósito golpista. Golpe é crime. E em sendo crime, isso que se organizou em torno desse propósito é uma organização. Organização criminosa é crime. Vai pegar uns aninhos por isso. Formação de quadrilha é crime. Vai pegar uns aninhos por isso. E outros tantos crimes que vão se somando e isso vai aumentando o volume, a dosimetria da pena. E eles querem que Bolsonaro seja perdoado e seja considerado elegível, esteja pronto para concorrer às próximas eleições. Este é o projeto deles. De uma oposição que não é oposição. Porque a oposição ainda pensa no Brasil. Eles não pensam no Brasil, nem no brasileiro. Não estão preocupados com o caos. Eles precisam do caos. Porque o caos produz medo. E o medo engaja. E o medo produz ódio. E o ódio massifica. E a massificação por meio do medo e do ódio é o controle que eles vão exercer sobre as pessoas para jogar as pessoas contra aqueles que defendem as pessoas. Demonizando a esquerda. Por isso que eles não se referem a alguém da esquerda com respeito, eles se referem como você é a causa da desgraça. Para que as pessoas pensem exatamente isso. Vocês acham que eu, aqui falando para você, sou a causa de alguma desgraça nesse país? Eu estou defendendo os seus interesses. Bolsonaro, por omissão. Sabia que omissão é crime? Sim. Porque o crime é aquilo que produz um resultado. Nexo causal, né? Então a atitude ou a omissão produziu algo que produziu alguma outra coisa. Por exemplo, Bolsonaro atrasou a compra da vacina. A vacina estava disponível e ele disse não vou comprar. Isso demorou quanto tempo? Cada dia que passa, o vírus mais se espalha, produzindo mais mortes, mais contaminação e retroalimenta um processo de morte. E ele sentado esperando os dias passar, a morte acontecendo, e ele disse não foi só omissão, foi uma ação deliberada em função de uma teimosia, possibilitando que o vírus se espalhasse e ainda ajudando a este vírus se espalhar, combatendo as medidas preventivas da OMS. Ele agiu em várias esferas para produzir resultado morte. Eu quero ver ele preso por isso. Não é pela tentativa de golpe de Estado. É muito pouco. Eu quero que ele pague pelas mortes que ele produziu. Ele produziu morte. Aí gente que perdeu família, perdeu mãe, perdeu pai. Sufocado, sem poder respirar. Vem me dizer que voto em Bolsonaro, defendo o Bolsonaro. Sabe por que Bolsonaro atrasou a vacina? Não foi porque a vacina não era confiável, não foi porque se importava ou deixava de se importar com as pessoas, porque isso nunca esteve no radar do pensamento dele. Ele atrasou porque ele queria uma proposta que fosse vantajosa no sentido de ganhar alguma coisa. Ele estava segurando para que quem vende dissesse quanto que você quer para comprar a minha vacina. Ele queria faturar porque é corrupto, é um vagabundo. Estava negociando com a vida do seu pai, da sua mãe, do seu filho. Esse lixo é defendido por governadores e deputados, senadores. Olhe bem quem está defendendo o Bolsonaro. Olhe bem. E nunca mais cometa a irresponsabilidade. Você é um irresponsável se você votar nesses caras. Então, gente, apoia meu canal aqui, ó. Esse é um trabalho bem cansativo. E as pessoas não estão contribuindo. E isso aqui realmente é bem cansativo. Todo dia você repetir a mesma coisa é cansativo. E ainda muito mais cansativo é você falar isso e você ver que isso não está produzindo uma mudança. É eu que sou uma pessoa que pensa em resultado. Quando olho o resultado que faço, nem a minha família eu consegui mudar a mentalidade. É desanimador. E sem apoio, a gente vai perder. Se não perder na próxima eleição, vai perder na outra. Quem pensa tem que apoiar e apoiar de verdade quem está trabalhando. Para esclarecer as pessoas. Tenho dito, tá falado. Um beijo, um bom final de semana, fique bem, seja feliz.